The shock of the assassination was profound. It just unleashed a tremendous outpouring of grief. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos os 20 assassinatos mais marcantes da história. As the Archduke is laid to rest, shock is turning to anger. Nessa lista, veremos os assassinatos mais notórios de figuras públicas ao longo dos anos, que deixaram uma marca nos livros de história. Qual assassinato você achou mais chocante? Conta aqui nos comentários. Robert F. Kennedy. Em junho de 1968, o senador de Nova York, Robert F. Kennedy, disputava as eleições internas do Partido Democrata em busca da nomeação presidencial. Após vencer as primárias na Califórnia e em Dakota do Sul, Kennedy estava no Ambassador Hotel, em Los Angeles, para fazer um discurso noturno. His supporters were electric. Perhaps they were looking at the next president of the United States. My thanks to all of you, and now it's on to Chicago and let's win there. Ele passou pela cozinha em direção à sala de imprensa e encontrou-se com vários funcionários do hotel. Nesse momento, o palestino Sirhan Sirhan aproveitou a oportunidade. Ele acreditava que Kennedy apoiava Israel na supressão da sua terra natal. Enquanto o candidato apertava as mãos, Sirhan abriu fogo, atingindo Kennedy várias vezes e ferindo outras 5 pessoas antes de ser contido. Mesmo perdendo a consciência, Kennedy verificou se todos estavam bem. He turned to the right toward the kitchen. When he did come through, lots of television cameras and stuff, and we were going into a press conference. He was shaking hands with the 2 busboys, talking with them, and it was at that time that the shots started. Ele mais tarde sucumbiu aos ferimentos. Sirhan foi condenado à prisão perpétua pelos seus atos. Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko era um oficial do Serviço Federal de Segurança da Rússia, especializado em combate ao crime organizado. No entanto, quando ele e a sua equipe falaram publicamente sobre uma ordem de assassinar Boris Berezovsky, Litvinenko caiu em desgraça e foi acusado de vários crimes. Em 2000, ele se mudou para o Reino Unido e recebeu asilo, trabalhando com as suas forças de segurança em questões relacionadas à Rússia. As far as the Russian state was concerned, Alexander Litvinenko was an agent who'd gone rogue. At this press conference in Moscow, he accused the Russian security forces of corruption. Em novembro de 2006, Litvinenko foi internado no hospital depois de adoecer. Após exames, descobriu-se que ele estava sofrendo de envenenamento por radiação causado pelo polônio 210. We're in the unusual position of having what you could describe as a living murder victim telling us about how it was that he came to believe that he was meeting his death. Antes disso, Litvinenko havia se encontrado com vários oficiais de segurança, incluindo 2 russos. 3 semanas após ser internado, Litvinenko faleceu. Em 2016, uma investigação no Reino Unido sobre o caso concluiu que o assassinato foi provavelmente ordenado pelo presidente russo Vladimir Putin. William McKinley. Após um primeiro mandato bem-sucedido como presidente dos Estados Unidos, conquistando a vitória na Guerra Hispano-Americana de 1898 e tirando o país da depressão financeira, em setembro de 1901, William McKinley estava desfrutando do seu segundo mandato quando se encontrou com o público no edifício Temple of Music, em Buffalo, Nova York. No entanto, entre as pessoas ansiosas para encontrar o presidente estava o anarquista Leon Czolgosz, que escondeu um revólver sob um lenço. Enquanto McKinley estendia a mão para cumprimentar Czolgosz, ele atirou várias vezes no presidente. Uma multidão se lançou sobre Czolgosz, mas McKinley os afastou antes de receber atendimento médico. Em uma semana, o presidente faleceu devido à gangrena. Czolgosz foi condenado por assassinato e executado em outubro de 1901. He was quickly convicted of murder, and on October 29th in Auburn, New York, was given the electric chair. Yitzhak Rabin. Após servir como primeiro-ministro de Israel em 1974, Yitzhak Rabin retornou ao cargo em 1992 para um segundo mandato. Imediatamente, ele avançou com um acordo de paz entre o seu país e a Palestina. E algumas pessoas se opuseram a isso, incluindo o extremista Yigal Amir. There's a really ugly character to it. The level of vitriol, the anger, the scope of these demonstrations. The kind of incitement. Em novembro de 1995, Rabin estava em um comício pela paz em apoio aos acordos de Oslo. Mais tarde, no momento em que ele se dirigia ao carro, Amir apareceu atrás de Rabin e disparou nele várias vezes, antes que os guarda-costas do primeiro-ministro pudessem interromper o ataque. Enquanto Amir foi detido, Rabin foi levado às pressas para uma cirurgia de emergência, mas infelizmente não resistiu. The Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, the architect of the Middle East peace process, has been assassinated.
Em 1996, Amir foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato, 6 anos por ferir um dos guarda-costas de Rabin e 8 anos por conspiração. Grigory Rasputin, após se encontrar com Nicolau II da Rússia e Alexandra Feodorovna em 1905, Grigory Rasputin tornou-se uma espécie de conselheiro espiritual para o filho deles, Alexei Nikolaevich. It became known just how much influence he had at the royal court, that he had the ear of the Tsarina herself, and that a word from Rasputin in those ears could achieve just about anything that you desired. A rápida ascensão de Rasputin ao círculo de Tsar causou grande preocupação em alguns aristocratas, como Dmitry Pavlovsky e Felix Yusupov, que escreveram um relato lendário da noite em que assassinaram o homem apelidado de o Monge Louco. Segundo Yusupov, Rasputin foi levado ao Palácio Moika, em São Petersburgo, em dezembro de 1916. Depois de Rasputin aparentemente sobreviver a bolos e vinho envenenados, Yusupov atirou nele. According to Yusupov, the massive doses of poison had no effect. He started to believe that Rasputin was being protected by demonic forces. Panicking, he ran back upstairs, borrowed a revolver, and returned to confront him. Quando a dupla arrumou um álibi e voltou, Rasputin deu um pulo e atacou antes de Poroshkevich atirar nele novamente e jogar o seu corpo no rio. De acordo com historiadores, isso é contestado e as evidências sugerem que Rasputin foi apenas baleado. Indira Gandhi, em outubro de 1984, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, estava em sua casa em Nova Delhi. Enquanto trabalhava nos jardins, 2 dos seus guarda-costas, Beant Singh e Satwan Singh, abriram fogo e mataram Gandhi antes de se renderem. Mrs. Gandhi was apparently shot at her home in New Delhi by 2 members of her own security guard. Enquanto Beant foi morto imediatamente, Satwan foi capturado e posteriormente executado por suas ações. Os dois aparentemente fizeram isso como vingança pela ordem de Gandhi de realizar a Operação Estrela Azul, uma missão para remover extremistas sikhs do Templo Dourado. And angered the Sikh population by her handling of Sikh violence in Punjab. Government troops besieged the Golden Temple, the Sikhs' holiest place of worship. Mrs. Gandhi's government said the siege was necessary to root out Sikh extremists. O seu filho, Rajiv Gandhi, assumiu como primeiro-ministro até 1989. Em 1991, enquanto fazia campanha, um explosivo foi detonado por um grupo separatista do Sri Lanka, matando Gandhi, um membro do grupo e outras 14 pessoas. Leon Trotsky, tendo sido um dos principais líderes da Revolução Russa, Trotsky foi para o exílio após Stalin consolidar o seu poder. Vivendo em sua propriedade, na capital do México, em agosto de 1940, Leon Trotsky estava com seus dias contados. Abroad, his number one enemy, Leon Trotsky, was still alive. Europe, in general, has ceased to be the center of the world. Apenas alguns meses antes, ele sobreviveu a uma elaborada tentativa de assassinato por agentes de Stalin. Quando Frank Jackson, um confidente, convidou Trotsky para examinar alguns documentos, ele foi pego de surpresa quando Jackson o atacou com um picador de gelo. While he was reading the article, Ramon Makada took out from his pocket an ice pick, he lifted it up in his 2 hands, and he brought it down on the back of Trotsky's head. Com ferimentos graves, Trotsky resistiu a Jackson até que a sua segurança chegasse e então garantiu que a vida do seu agressor fosse preservada. Trotsky mais tarde sucumbiu aos seus ferimentos graves. Jackson era, na verdade, Ramon Mercader, um agente da polícia secreta soviética, e foi condenado a 20 anos de prisão por assassinato. Filipe II da Macedônia. Filipe II da Macedônia tornou-se rei do país em 359 a.C. e mais tarde conquistou a Grécia. Philip was a man of war, whose life was spent conquering new territories and overrunning the city-states of Greece. Estrategista brilhante, ao implementar táticas militares inovadoras, Filipe transformou a sua nação em uma potência nos campos de batalha. Chegando ao teatro na antiga capital de Aegue em 336 a.C. para celebrar o casamento da sua filha, Filipe foi abordado em público por seu guarda-costas, Pausanias de Orestes, que fatalmente esfaqueou o monarca antes de fugir, apenas para ser morto pelos guardas. Enquanto alguns especulam que Alexandre o Grande orquestrou o assassinato do seu pai, acredita-se que Pausanias, que era amante de Filipe, foi motivado por ciúmes de um rival e o desprezo do monarca. James Garfield. Enquanto a maioria dos americanos estava animada e surpresa com a eleição do azarão James Garfield como presidente, uma pessoa não estava.
Charles Guiteau. Ele acreditava que o seu discurso tinha sido o ponto de virada na campanha de Garfield, mesmo que não fosse. Convinced that he too had played a key role in getting the president elected, Charles Guiteau had decided on the appropriate payment. He was going to be the next consul to Paris. Guiteau passou meses fazendo lobby sem sucesso para um consulado. Em julho de 1881, ele perdeu a paciência. Guiteau comprou uma arma de fogo e buscou vingança contra Garfield. Depois de desistir muitas vezes, ele encontrou o presidente em uma estação de trem em Washington e atirou em Garfield 2 vezes. Quando Guiteau saiu, ele esbarrou em um policial que o prendeu. Embora Garfield tenha sobrevivido, o tratamento médico na época levou a uma infecção que resultou na sua morte em setembro. Guiteau foi executado em junho de 1882. Shinzo Abe, sendo o mais longevo primeiro-ministro da história do Japão, em julho de 2022, Shinzo Abe estava fazendo campanha do lado de fora da estação Yamato Saidaiji, na capital da província de Nara. Shinzo Abe was giving a political speech to a small crowd when a shot rang out behind him. Nos anos anteriores, o relacionamento de Abe com a controversa Igreja da Unificação havia se fortalecido. Alguns acreditavam que o grupo era uma seita perigosa, e um deles era Tetsuya Yamagami, cuja mãe era membro e doou o dinheiro da família até ficarem na miséria. He believed Abe had close ties with a religious group formerly known as the Unification Church. He says his mother donated large sums of money to the group, which left his family in financial ruin. Enquanto Abe fazia o seu discurso, Yamagami disparou várias vezes contra o ex-primeiro-ministro com uma arma caseira. Embora Abe tenha sido levado às pressas para o hospital, ele não sobreviveu. Yamagami se entregou imediatamente no local. Em janeiro de 2023, ele foi acusado do assassinato de Abe e aguarda julgamento. John Lennon. Em dezembro de 1980, Mark Dave Chapman, fã dos Beatles, estava em frente ao edifício Dakota, na cidade de Nova York, esperando uma oportunidade para ver John Lennon. Embora tenha conseguido um autógrafo do músico, Chapman tinha algo mais em mente. And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, "Is that all? Do you want anything else?" And I felt then and now that he knew something subconsciously. Depois de se ofender com as palavras de Lennon de que os Beatles eram mais populares que Jesus e com uma obsessão pelo livro O Apanhador no Campo de Centeio, Chapman acreditava que o músico era um hipócrita. Naquela noite, ao retornar ao Dakota, o ex-Beatle aparentemente reconheceu o fã quando se aproximou da entrada. Chapman atirou em Lennon várias vezes por trás e depois se entregou. Police had found him minutes after the shooting, waiting for them quietly at the scene of the crime. Em 1981, Chapman foi condenado a uma pena de 20 anos à prisão perpétua. A sua liberdade condicional foi negada 12 vezes até o momento. Harvey Milk, tendo desenvolvido uma reputação como um político pioneiro e ativista abertamente gay, Harvey Milk se tornou membro do Conselho de Supervisores de São Francisco em janeiro de 1978. I will fight to represent my constituents. I will fight to represent the city and county of San Francisco. I will fight to give those people who had once walked away hope, so that those people will walk back in. Em novembro, o seu colega de trabalho e rival, Dan White, renunciou ao seu cargo. No entanto, quando ele tentou recuperá-lo, o seu pedido foi negado pelo prefeito George Moscone. Com isso, White atirou fatalmente em Moscone. Em seguida, ele entrou no escritório de Milk e atirou várias vezes antes de fugir e mais tarde se entregar. Both Mayor Moscone and Supervisor Harvey Milk have been shot and killed. White foi condenado por homicídio culposo agravado depois de alegar responsabilidade diminuída devido à depressão. Ele foi libertado 5 anos após uma sentença de 7 anos, mas tirou a própria vida em 1985. Malcolm X. Após crescer em popularidade sob a nação do Islã e se tornar uma figura proeminente na luta pelos direitos civis, Malcolm X se afastou deles em 1964, após uma discordância na política. We believe that our problem is one not of violation of civil rights, but a violation of human rights. Not only are we denied the right to be a citizen in the United States, we're denied the right to be a human being. Havia suspeitas de que Malcolm X estava sendo vigiado por um grupo. Em fevereiro de 1965, durante um discurso no Audubon Ballroom, em Manhattan, Nova York, uma confusão na plateia distraiu Malcolm e a sua segurança. 3 pessoas aproveitaram a distração e subiram ao palco atirando, resultando na morte do ativista. He walked out onto the stage. Then a man stepped up 15 feet from the stage. He crouched, took perfect aim, and blasted right through the lectern
into Malcolm's heart. Um dos assassinos, Mujahid Halim, foi espancado pela multidão enfurecida, enquanto os outros dois conseguiram escapar. Mais tarde, Khalil Islam e Muhammad Abdul Aziz foram acusados de serem os responsáveis. Islam, Halim e Aziz foram condenados a penas de 20 anos à prisão perpétua. No entanto, em 2021, Islam e Aziz foram inocentados após as suas injustas condenações. Benazir Bhutto. Em outubro de 2007, a primeira mulher a ocupar um cargo de primeira-ministra em um país muçulmano, Benazir Bhutto, retornou ao Paquistão após o exílio para participar das eleições, depois de enfrentar anos de acusações de corrupção. On the campaign trail was the former Prime Minister Benazir Bhutto, a controversial figure, loved by many, loathed by others for her outspoken views. Isso a tornou alvo de extremistas. Imediatamente houve uma tentativa de assassinato de Bhutto com um explosivo de Karsaz. Embora Bhutto tenha saído ilesa, 180 pessoas perderam a vida e centenas ficaram feridas. Em dezembro, enquanto fazia campanha em Rawalpindi, militantes atiraram em Bhutto e depois detonaram outro explosivo. Dessa vez, a ex-primeira-ministra não sobreviveu e muitos outros também perderam a vida. This is Liaquat Bagh, where Benazir Bhutto was assassinated. Her supporters are commemorating her life here and her place in the history books. Isso desencadeou uma onda de violência em todo o país, deixando as pessoas revoltadas. Em 2008, o marido de Bhutto, Asif Ali Zardari, foi eleito presidente do Paquistão. Abraham Lincoln. Com a Confederação enfrentando dificuldades contra a União durante a Guerra Civil Americana em abril de 1865, o simpatizante e conhecido ator John Wilkes Booth elaborou um plano. Enquanto o presidente Abraham Lincoln assistia a uma peça no Ford's Theater, em Washington, Wilkes invadiu a cabine presidencial e o atingiu fatalmente a tiros antes de escapar. Logo depois, as autoridades rastrearam Wilkes até um celeiro na Virgínia, onde ele estava com o cúmplice David Harold. Após incendiar o edifício e um tiroteio, Booth foi morto enquanto Harold se rendeu. Ele, junto com os conspiradores Mary Stuart, Lewis Powell, que não conseguiu assassinar William Seward, e George Atzerodt, encarregado de atacar Andrew Johnson, mas incapaz de fazê-lo, foram todos executados por seu envolvimento, enquanto vários outros receberam penas de prisão. Booth tried to shoot his way out, but was shot in the neck. He died a few hours later. Soon after, 4 of his co-conspirators were hanged. Júlio César. Ao verem Júlio César ser declarado ditador vitalício, os seus senadores começaram a elaborar um plano. Eles estavam ressentidos com a popularidade de César após os seus muitos sucessos na expansão da República, e segundo alguns, ele considerava se tornar o rei de Roma. Julius Caesar was 56 years old. After disregarding the niceties of Roman democracy, he was now a king. In all but name. Em março de 44 a.C., no Teatro de Pompeu, em Roma, ao perceberem que estavam prestes a perder o poder, os senadores atacaram César e o esfaquearam 23 vezes. Someone else stabbed him in the side. This was to prove the killer blow. But by then, all 23 plotters were hacking and stabbing in such a frenzy that some of them even stabbed each other. Acredita-se que até 70 senadores estiveram envolvidos na conspiração, incluindo, e de forma infame, o amigo próximo de César, Marcus Junius Brutus. Em vez de serem celebrados pelo povo, os senadores foram odiados por seu ato, desencadeando várias guerras. Martin Luther King Jr. Embora ele seja considerado uma das figuras mais importantes no movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, algumas pessoas tinham problemas com os sonhos de Martin Luther King Jr. de desafiar o sistema em busca de igualdade. Some of the values that presently exist are certainly out of line with the values and the idealistic structure that brought our nation into being. Unfortunately, we haven't been true to these ideals. Em abril de 1968, King estava no Hotel Lorraine, em Memphis, Tennessee, para apoiar uma greve de trabalhadores. Enquanto ele estava na sacada, o disparo de um atirador o feriu fatalmente. As pessoas ficaram revoltadas com essa atrocidade, o que causou tumultos em todo o país. As autoridades afirmaram que James Earl Ray era o responsável, e ele se declarou culpado do crime. No entanto, ele retirou a confissão depois de ser condenado a 99 anos e alegou conspiração. By 1976, Ray was back to pushing his conspiracy theories to get a new trial. He said he was framed and had information that proved the FBI killed Dr. King. Um julgamento civil em 1999 culpou Lloyd Jowers, o policial Earl Clark e várias agências governamentais pelo assassinato de King.
John F. Kennedy. Em novembro de 1963, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, e a primeira-dama, Jacqueline, viajaram em um conversível com o teto abaixado por Dallas, no Texas. That tragic trip through Dealey Plaza. The first couple riding through that windy road in Dallas in a Lincoln Continental. Pouco depois de passar pelo prédio do Texas School Book Depository, vários tiros foram disparados, atingindo fatalmente Kennedy e ferindo o governador do Texas, John Connally. Vendo a sua missão cumprida, o ex-fuzileiro Lee Harvey Oswald deixou a cena. No entanto, após ser preso, Oswald matou o policial D.Day Tippit antes de escapar, mas logo foi recapturado. Dias depois, enquanto estava sendo transferido da sede da polícia de Dallas, Jack Ruby, aparentemente em luto pela morte de JFK, assassinou Oswald na frente de todos. As he's being brought out in front of the TV cameras, Jack Ruby, owner of a local nightclub, steps out of the crowd with a .45 and shoots Oswald once in the stomach on national TV. Enquanto aguardava um novo julgamento, Ruby morreu de câncer em 1967. A comissão Warren, que encerrou em 1964, afirmou que Oswald agiu sozinho no assassinato do presidente. Mahatma Gandhi, depois de retornar à Índia, a sua terra natal, como líder dos direitos civis com os seus métodos pacifistas, Mahatma Gandhi tornou-se um símbolo na busca da independência do domínio britânico. It was a first step towards India's independence from British rule. Gandhi began to travel, demanding independence for India. He held peaceful protests, willingly went to prison, and even staged hunger strikes against laws that he felt were unjust. Em 1947, a Grã-Bretanha dividiu o país em dois, criando a Índia e o Paquistão, nações para hindus e muçulmanos, respectivamente. No entanto, essa divisão foi mal concebida e deixou milhões de pessoas deslocadas, causando violentos tumultos e custando muitas vidas. Gandhi empreendeu uma campanha para buscar o fim da brutalidade. Nathuram Godse, um nacionalista hindu, e os seus cúmplices acreditavam que o icônico líder estava destruindo a Índia. Enquanto estava em Nova Delhi, em janeiro de 1948, Godse matou Gandhi a tiros, entregando-se imediatamente em seguida. He took 3 steps, bowed before Mahatma Gandhi, and he shot him point blank, 3 bullets. Em 1949, Godse e Narayan Apte foram executados por suas ações, enquanto outros envolvidos foram presos. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria. Em junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria e a sua esposa, Sofia, duquesa de Hohenberg, dirigiram-se ao hospital em Sarajevo, na província da Bósnia e Herzegovina, então parte do Império Austro-Húngaro. Eles planejavam visitar os feridos por uma granada que era destinada ao casal real. No entanto, após entrar na rua errada, o adolescente Gavrilo Princip viu a sua oportunidade. It makes headlines across the world. The assassin belongs to a group backed by neighboring Serbia. O revolucionário sérvio-bósnio disparou fatalmente contra Ferdinando e Sofia. Princip foi posteriormente condenado à prisão devido à sua idade, enquanto seus cúmplices foram presos ou executados. Esse assassinato foi o estopim que levou o Império Austro-Húngaro a declarar guerra à Sérvia. Austria-Hungary sets out to punish Serbia. It wants to quash support for Serbian nationalism. Isso forçou muitas nações a escolher lados e deu início à Primeira Guerra Mundial, que resultou na morte estimada de 40 milhões de pessoas. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.